Boa noite, boa noite. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, professor? Tudo bem, professora? Hoje estaremos com uma nova experiência. Estamos ao vivo e online, mas eu estou aqui na minha cidade, de Juricaba. O professor Ironi está aí na sua cidade de Passo Fundo. E vai ser um grande prazer, uma grande honra tê-los conosco essa noite. E o professor Ironi está numa ansiedade para trabalhar com vocês, que vocês não imaginam. Ele passou horas, dias e semanas falando sobre essas formações aí. Ele estava com saudade das câmeras, né? O professor Ironi, ele tem uma vasta experiência, inclusive nisso, né, professor Ironi? Na televisão. Professor Ironi, vamos parar de blá, 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 e vou deixar aí com o senhor, que é quem sabe do assunto. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo a essa nossa formação. Olá, olá, meus amigos, queridos professores, colegas, amados colegas, colegas de tantas querências. De fato, hoje eu estou estreando num tipo novo de comunicação. Confesso que sou do mato. Lá no mato não havia essas coisas assim modernas, e hoje eu estou nervoso, sabe? Com essa sensação de estar diante de colegas de tantas e tantas e tantas localidades. Essa nossa aula, ela tem um objetivo bem claro, bem específico, que é retomar o que foi dado e direcionar tudo para as provas que se aproximam. De 20 a 31 de outubro, falta muito tempo. Falta e não falta, porque quando a gente vê, o dia chega. E nós teremos que estar com os nossos alunos, como diz o gaúcho, na ponta dos cascos, para representar bem as escolas onde eles estudam e também contribuir com o rendimento para a melhoria das condições de educação de cada município. Pois bem, meus amigos, no nosso primeiro encontro, eu tive a preocupação, e todos são testemunhas, clara de bater e bater na interpretação de textos. Por quê? Porque a gramática pela gramática, como eu sempre repeti, não existe mais. As provas não cobram mais questõezinhas puramente gramaticais. As questões são todas contextualizadas, isto é, a gramática jogada no texto e a gramática retirada do texto. Ora, gramática jogada no texto ou retirada do texto só se consegue entender
interpretando com competência interpretativa, competência leitura, com competência os textos que nos são apresentados. E falando em textos, eu quero homenagear, eu acho que é isso que eu posso dizer, assim, emocionado aqui da minha escola, hoje em Passo Fundo, que chique, né? Homenagear os meus colegas professores, todos dessas dezenas de municípios aí que estão me assistindo, com a interpretação de um texto, a interpretação de um soneto. Soneto. Está lá no programa de nono ano. Poema de 4 estrofes, 2 quartetos e 2 tercetos. Aquele poema de 14 versos, 2 quartetos e 2 tercetos, o soneto. E escolhi para interpretar agora e homenagear meus colegas professores que me assistem, o soneto de fidelidade de Vinícius de Moraes. Soneto de fidelidade de Vinícius de Moraes. Um testamento que ele deixou sobre a vida dele. A vida que, segundo algumas pessoas, foi dividida com 7 mulheres diferentes. Segundo outros críticos literários, ele teria vivido com 11 mulheres diferentes. E outros mais dizem que ele teve 13 companheiras. Por isso que era chamado de o poeta do amor eterno. E interessante, ele jura que está presente nesse soneto, que foi fiel a todas elas. E mais, ele trabalhava como uma fórmula de amor. Amor para ele era sinônimo de diálogo. Então ele se aproximava de uma mulher e já abriu o jogo. Enquanto houver diálogo, nós seremos felizes a dois. Ele, aliás, deixou uma frase: não deixes o diálogo acabar. Quando o diálogo acabava, ele com classe se aproximava e rompiam-se os laços e ele estava livre, então, para se dirigir a outra mulher. Soneto de fidelidade. Ele escreveu: de tudo, a meu amor, serei atento. Antes, com tal zelo e sempre é tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento e em seu louvor e espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto a seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive. Que não seja imortal, posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. Bonito, né? Bonito, muito bonito o soneto. Mas eu me intrigo com o seguinte, nobres colegas. Será que as pessoas, quando ouvem, será que as pessoas, quando leem, entendem realmente o que o Vinícius quis dizer com essa maravilha? O Rui vai estampar aí o soneto e eu vou fazer agora uma interpretação. Sim, para recordar nossas aulas, para recordar a insistência com que eu martelei, tornemos nossos alunos competentes em leitura e interpretação. Porque seja a interpretação pura, seja a interpretação gramatical, só se sairá bem o aluno que for competente na leitura. Então, vamos lá. Soneto de fidelidade. Fidelidade. A virtude de ser
fiel. Ser fiel. Aí ele diz assim, ó, de tudo, a meu amor, serei atento. O que ele está dizendo? Eu serei só atenção para tudo que disser a respeito à pessoa amada. Antes, com tal zelo e sempre de tanto, o que ele quer dizer? Antes de qualquer coisa, com tal zelo, com tanta atenção, e sempre, em todos os momentos, e tanto, 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 que mesmo em face do maior encanto, mesmo diante das mulheres mais deslumbrantes do mundo, dele, do meu amor, se encante mais o meu pensamento. Daí dá para ser feliz. Isso é uma receita de felicidade e de fidelidade. Quero vivê-lo em cada momento. O que é isso? Eu quero curtir a pessoa amada. Eu quero curtir o meu amor nos menores instantes. Vamos, momentos, menores instantes. E em seu louvor hei de espalhar meu canto. Cantar esse amor em homenagem a esse amor. E agora, nossa, erguer meu riso e derramar meu pranto a seu pesar ou seu contentamento. Nossa, sabe o que é isso? É a renovação das promessas de fidelidade do matrimônio. Erguer meu riso e derramar meu pranto a seu pesar ou seu contentamento. Quem não lembra, promete ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que Deus o separa. Sim, pois é, aí ele renova. Agora, e assim, quando mais tarde, vejam bem, e assim, retoma aquela questãozinha tão comum às formas. E assim, retoma o quê? Retoma as duas primeiras estrofes. Ele está dizendo, e vivendo o amor dessa maneira, como eu relatei até agora. Então, e assim, retoma tudo depois. Isso é importante. Com textos simples, textos adaptados ao nível cultural dos nossos alunos. Eu escolhi essa poesia porque estou falando com novas colegas. Mas em sala de aula, textos adequados ao nível etário e cultural dos nossos alunos, mostrar o que retoma como, quando, onde, e essa é a essência das provas. E assim, vivendo o amor dessa maneira. Quando mais tarde me procurem, veja bem, quem sabe a morte. Quando mais tarde, quem sabe a morte me procure. Angústia de quem vive. Já pensaram? Filósofo nenhum nega essa verdade. Quem vive, vive angustiado. Porque a única certeza da vida é a morte. Quem sabe a solidão, fim de quem ama. Outra verdade indestrutível. Duas pessoas se amam. Uma estará condenada a viver só. A viver na saudade que mata. Quem vive, vive angustiado, porque a morte é uma certeza. Quem ama, tem a saudade futura como ônus pelo amar. Eu posso me dizer do amor que tive, que eu possa dizer a mim mesmo, do amor que eu cultivei como amor. Que não seja imortal, posto que a chama. Característica da chama. Sobe, desce e apaga. Mas que seja infinito enquanto dure, isto é certo que vai apagar. Mas enquanto não apagar, que deixe essa sensação de que nunca acabará. Queridos colegas, a vocês eu estou oferecendo esse poema como saudação no início dos nossos trabalhos. E quem não lembra do nosso primeiro encontro,
quando eu fiz questão de martelar, vamos ensinar nossos alunos a interpretar, vamos ensinar nossos alunos a interpretar. Vejam bem, enquanto os nossos alunos não tiverem um embasamento gramatical relativamente bom dentro dos conteúdos de cada ano escolar, eles não serão competentes para interpretar. Enquanto nós confundirmos adjetivo com advérbio, verbo com substantivo e assim por diante, nós teremos uma visão distorcida daquilo que o autor está usando. Então, mais uma vez, escolhendo textos adequados à idade, ao nível cultural dos nossos alunos, vamos fazer com que eles leiam, mas que eles leiam como nós lemos nos nossos encontros, fazendo círculos, puxando setas, ligando ideias. Quem não lembra o que eu disse era em tom de brincadeira? Ler não se lê com os olhos. Os olhos traem. E a brincadeira que eu fiz, eu repito aqui. Quem não sabe, uma traição normalmente parte de um olhar. Nós temos que desmontar o texto. Nós temos que mostrar para os nossos alunos que essa coisa de ler 5, 6 linhas e ter que retomar toda a leitura de novo, esse distrair, isso tudo pode ser compensado, consertado com uma leitura correta, ligando ideias, ligando personagens, ligando tempo, ligando espaço, pegando, de certa forma, uma carona com o autor. Porque ler não é ler, é uma figura de linguagem. Ler, gente, é interpretar. Ler é encenar. Ler é teatralizar. Mostrar aos nossos alunos que, por detrás de cada palavra, existe uma imagem, existe uma ideia. E fazer esse trabalho sempre na perspectiva, a partir de agora, mais ainda, na perspectiva das provas que vem aí. Porque é muito simples chegar, fingir que lê, passar os olhos pelo texto e começar a errar questões. São 40 anos já de atividade como examinador. E é um tempo suficiente para eu ter amadurecido bem a ideia de que o problema não são as questões formuladas. O problema é a má leitura dos textos apresentados. No material, inclusive, que eu remeti, está um caso bem típico. Eu vou pegá-lo aqui para lembrar. Bem, é mais ou menos assim a situação, vocês estão com o material aí. Vejam só, se alguém entra num restaurante, senta-se à mesa, está dentro do restaurante, e pede um bife a cavalo, como é que eu vou escrever esse a cavalo? Com o acento indicativo de crase, acento grave, não é crase. Usa crase. Crase a gente não usa. Crase é um fenômeno. Crase é uma fusão. A gente pratica a fusão. A gente funde os dois as e usa o acento grave.
acento agudo, acento circunflexo e acento grave. Dentro do restaurante, sentado à mesa, pedi um bife a cavalo. Claro que tem que usar o acento grave indicativo de trás. Porque ele não está no lombo mais do cavalo. O cavalo deve ter ficado lá fora. Ele poderia pedir um bife a cavalo sem o acento indicativo de crase. Se ele estivesse no lombo do matungo. Mas ele já está dentro do restaurante. Ele já se sentou à mesa. Ele não está mais a cavalo. E por aí eu aproveito. Isso prova que aquela história de que não se pratica atraso também antes de masculino, antes de verbo, antes de ele palavras repetidas, antes de preposição, isso aí tudo é lorota. Tudo é lorota. Nós que elaboramos prova, criamos situações para usar antes de qualquer palavra. São ideias femininas que contam. Certo? Passava da meia-noite. E chegou a 1h. Chegou a 1h. Ora, se passava da meia-noite, chegou 1h depois da meia-noite, e daí, acento grave, A do verbo haver, com H, de acento agudo, ou um A simples. A com acento grave, que significa já era exatamente 1h. Mas para acertar essas questões, queridos colegas, eu tenho que interpretar o texto, eu tenho que ver o contexto. Aquelas questõezinhas que facilitavam decoradores de matéria, isso aí, meus colegas que elaboram provas, as bancas examinadoras, pelos professores que selecionam questões para as provas, nós todos já sepultamos. Isso aí já virou cinza. Hoje é o texto que vale. Hoje é a competência leitura que se mede. E como trabalhar, então, essa questão gramatical dentro do texto, ou pelo contexto? Naquela fórmula tão presente nas provas. Amanhã vou resolver muitas e muitas e muitas, muitas questões com os alunos de nono, de quinto e de nono ano. Todas praticamente dentro de um contexto, dentro de jogadas dentro do texto e retiradas dentro do texto. Como treinar isso aí? Treinar com questões. Simular a prova. Imaginar a prova, ver a prova, treinar com as provas que já foram aplicadas. Por quê? Porque as bancas têm o que se chama de tendência. Nenhuma banca vai cobrar uma vez só ao longo da história determinado assunto. Não. Eu, por exemplo, quando me preparo para elaborar uma prova, se a intenção for gramatical, a imagem que me vem imediatamente à cabeça, sabe qual é? É a regência, juntamente com as classes gramaticais. Por quê? Porque sem classes gramaticais e regência, ninguém aprende nada, ninguém sabe nada. Tem que ver a regência do verbo para ver em que sentido ele está sendo empregado. Para entender um sujeito indeterminado, precisa de regência. Para entender concordância verbal, nós precisamos de regência. Para vozes verbais, nós precisamos de regência, e assim por diante. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou substituir verbos no texto e vou perguntar se o sentido permanece o mesmo. Eu vou substituir nomes
transitivos e intransitivos do texto para ver se o sentido se altera, se pode ou não pode. Eu vou substituir substantivos por pronomes. Eu vou pegar aquele sujeito, por exemplo, a maioria dos alunos chegou ou chegar. O que diz a lei? A lei diz: o verbo concorda com o sujeito. Quem é que chegou? A maioria. Maioria de quem? Dos alunos. Dos alunos é um complemento nominal. E o verbo não concorda com o complemento nominal. Então, essas questões, assim, elas, no devido nível de dificuldade, elas são elaboradas para quinto ano, para nono ano, para terceiro ano do ensino médio. O que se faz é apenas aprofundar um pouquinho mais. Essa foi, mais ou menos, a tônica do nosso primeiro encontro. Eu peço licença um pouquinho, que eu quero ver aí o horário para não me atrapalhar. Bem, eu vejo aqui que nós estamos agora com 19 horas e 25 minutos. Nossa, até as 23. Temos muito tempo, não. Até às 20 horas e 30 minutos. Até meia-noite tem tempo, professor. Como? Até meia-noite tem tempo. 1h, sabes? Que aqui não tem problema, né? E os meus colegas merecem. Enquanto eu visitava os locais mais diversos para trabalhar presencialmente com os professores, e eu insistia no aspecto da interpretação, surgiu nos intervalos, depois das aulas, durante as aulas mesmo, uma preocupação muito, muito, muito grande em relação às classes gramaticais. E com razão. Sabem por quê? É o assunto mais importante da língua portuguesa. Ninguém interpretará texto, ninguém terá sucesso na realização de uma prova, na resolução de questões, se não conhecer classes gramaticais. Mas as classes gramaticais terão que ser entendidas na perspectiva morfossintática. Sim, na perspectiva morfossintática. O que significa essa morfossintaxe que está presente em toda parte? Essa morfossintaxe que, direta ou indiretamente, é cobrada sempre. Há poucos dias eu resolvi uma questão e dizia assim: o termo tal deve ser classificado como adjunto adverbial do tempo, porque na morfologia é um advérbio de tempo. Tinha que dizer se era certo ou errado. Aquelas 1, 2, 3, depois vem as opções 1 e 3, 1 e 2, 2 e 1, e aquela coisa toda. Sim, claro que está certo. Por quê? Só será, na análise sintática, adjunto adverbial, se tiver sido, na análise morfológica, advérbio, locução adverbial. Por exemplo, numa frase como, vamos ver se dá para ler aqui no meu quadro, o menino estudioso chegou atrasado,
Eu vou realizar a análise morfológica. Análise morfológica. Isto é, eu vou indicar as classes gramaticais. Eu vou partir, por exemplo, desse artigo, que faz com que menino, nessa frase, é importante isso aí, nenhuma palavra da língua portuguesa será sempre substantivo, sempre adjetivo, sempre advérbio, sempre verbo, sempre sei lá o quê. Cada caso será sempre um caso. E é muito bom de levar os alunos a raciocinarem. Assim, se eu saio com uma seta do artigo, a seta irá para o homem, para menino. E aí, todo vocábulo determinado por um artigo será um substantivo. O sim, o não, o já, o bonito, o feio. Parece que deu um probleminha. Vamos lá, 1, 2, 3. Opa! Certo? Então, o bonito, o feio. A língua portuguesa no Brasil, ela é praticada dentro de um universo de 400 mil vocábulos aproximadamente. Ao contrário da Europa, Ásia e África, em que esse mesmo idioma é praticado dentro de um universo de 40 mil vocábulos. Aqui, 400 mil vocábulos. Quantos deles poderão ser substantivos? Os 400 mil. Por quê? Porque todo vocábulo determinado por artigo, pronome, numeral, ou modificado por um adjetivo, será um substantivo. Então, veja, menino não é substantivo por ser menino. É substantivo que está determinado, nesse caso, por um artigo. E se eu sair com uma seta de estudioso, essa seta irá para onde? Para menino. Isto é, modificará o substantivo. Qual a classe gramatical que modifica o substantivo? O adjetivo. E somente o adjetivo. Tanto que nunca haverá um adjetivo sem um substantivo. O adjetivo é um modificador do substantivo. O artigo, o pronome e o numeral são os determinantes do substantivo. Ou seja, todo vocábulo determinado por um artigo, por um pronome, por um numeral, ou modificado por um adjetivo, será substantivo, seja ele qual for. Uma prova. Se nós apagássemos nessa frase, o vocábulo menino, questãozinha simples que aparece nas provas, continuaria havendo um substantivo, sim ou não? Apagaríamos menino. Ficaria, ou estudioso chegou atrasado, haveria ou não haveria? Sim. A seta do artigo viria para estudioso. Estudioso deixaria de ser adjetivo para ser substantivo. Então, nem aluno, nem menino, nem estudioso são substantivo e adjetivo. Por quê? São menino e estudioso. Não, é dentro da estrutura frasal. Qual? Vejam bem, morfossintaxe. A morfossintaxe determina o seguinte: cada classe gramatical gera uma função sintática.
Quais as classes que podem funcionar como sujeito? O substantivo ou o seu substituto? Que eu vou aprofundar no terceiro momento dessa exposição. Quando eu falar em perspectiva sintagmática, sintagmas, mas isso eu vou falar depois. Chegou é um verbo. Chegaste, chegou, a ideia de movimento, aquela coisa toda. Muito bem. Atrasar. Ontem à noite aconteceu uma coisa, um fato muito curioso. Né? A aluna que estava aqui para 3 horas de aula de português vai fazer concurso para auditora do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Ela classificou atrasado como advérbio eterno. E daí eu disse, olha, minha amiga, sinto dizer, mas tu acabas de cometer 6 erros em cadeia. Ela ficou espantada, e daí eu mostrei. Primeiro, será que um verbo atrasa? Sim, porque para ser advérbio, terá que se ligar ao verbo. Será que um verbo já entrou atrasado numa sala? Não. Agora, menino atrasa. Então, isso aqui tem ligação com o substantivo. E tem ligação com o substantivo, modificando o menino atrasado, não são a mesma coisa. Eu tenho aqui outro adjetivo. O que é a perspectiva morfossintática? Cada classe gramatical produz, gera, dá origem a uma função sintática. A uma função sintática. Ou seja, o artigo será sempre adjunto ad nominal. Eu acho fantástico isso aqui. Ensinar na perspectiva morfossintática o conteúdo e depois na análise sintática adjunto ad nominal. Sabem o que é? São os determinantes do substantivo. Artigo, pronome, numeral. E eu tenho um modificador quando estiver junto. Pronto. Está explicado. O aluno guarda. O artigo, pronome, numeral, sempre adjuntos ad nominal. E o adjetivo quando estiver junto, isto é, quando estiver no mesmo sintagma. Eu vou explicar em seguida. Certo? E daí? Quantos substantivos existem nessa frase? Pronto. É o sujeito. Por quê? O sujeito ou é o substantivo ou é o substituto. O que substitui o substantivo? O pronome. Tanto que se eu estiver em dúvida, atenção, colegas, um C, que ora é pronome, ora é conjunção, aquela coisa toda. Se ele estiver substituindo um substantivo, é pronome. Se não estiver, será conjunção. E o quê? É pronome? É conjunção? É pronome relativo? Como é que é? Se substitui um substantivo, é pronome. Se não substitui, é conjunção. O, a, os, as, mesma coisa. Substituindo o substantivo, comprei um boi. Boi é substantivo. Comprei o. Este o é pronome, porque substituiu o substantivo bom. Ou então aqui, ele chegou atrasado. Ele quem? O menino, sujeito, porque substituiu o substantivo. Tá?
Estudioso está junto com o substantivo? Sim. Por quê? Atenção, porque está no mesmo sintagma. Vou abordar isso aí, porque eu tenho que retomar um assunto que eu não consegui concluir na segunda visita que eu fiz aos queridos colegas. Certo? Então, adjunto ad nominal. Por quê? Porque é um modificador do substantivo que está junto com o substantivo, junto com o nome. Sim, ad junto. Ao lado. Ad, ao lado. Junto. Do quê? Substantivo. Por isso que é adjunto. O artigo, por exemplo, é sempre adjunto, porque estará sempre junto. Nós temos que repassar também essa ideia da nomenclatura. Adjunto, adnominal, junto com o nome por excelência, que é o substantivo. Chegou. O verbo vai caracterizar o predicado. E em função do todo, ora é verbal, ora é nominal e ora é verbo nominal. Nós já vamos definir isso aí. E o último vocábulo, o adjetivo atrasado. Ele está junto com o substantivo, ou seja, antecipando, ele está no mesmo sintagma, no mesmo segmento? Não. Então, ele não está junto, ele não pode ser adjunto. E daí é o quê? Se não é adjunto, ele é predicativo. Colegas, imaginem que maravilha. Ao ensinar o predicativo, dizer assim aos nossos alunos, sabem o que é predicativo? É aquele adjetivo, aquele modificador do substantivo, quando não está junto com o substantivo. Puxa vida! Aí vocês terão um chamado predicativo do sujeito. É muito legal, é muito legal. Então, essa é a perspectiva morfossintática. A morfologia, vejam bem, o estudo das classes gramaticais aplicada à análise sintática. A morfologia estuda classes gramaticais. As 10, as 6 variáveis e as 4 invariáveis. E a análise sintática se ocupa das funções sintáticas que cada classe desempenha. Nesta semana, preparando a aula de hoje, e pensando que eu deveria concluir uma explicação, que eu já disse, eu não havia concluído, eu fui ver as escolas aqui de Passo Fundo, material didático, de 5 escolas particulares. Porque nas escolas públicas, o material didático varia muito. As escolas particulares são em número menor e têm, normalmente, um material diferente. E aí me chamou a atenção que, das 5 escolas cujo material eu examinei, 4 trabalham a análise sintática na perspectiva dos sintagmas. Sintagma nominal e sujeito, sintagma nominal e determinantes, sintagma nominal e modificadores, sintagma verbal, verbo, sintagma verbal, complemento, sintagma verbal, modificadores. 4 de 5 escolas aqui da nossa cidade. Quer dizer, é uma realidade. Aliás, nem uma realidade recente. Por quê?
Em 1973, quando eu comecei a dar aula, 52 anos e alguns meses, eu já ensinava análise sintática na perspectiva sintagmática, certo? Mas e como é que nós vamos ficar agora com os nossos alunos? Sabe o que nós temos que fazer? Preveni-los. Preveni-los. Porque se for um examinador bem conservador, antigo mesmo, ele poderá dar como sujeito tudo isso aqui, ó. Confundir sintagma nominal com sujeito. Quem é que chegou atrasado? O menino estudioso. E depois daí, como eu costumo brincar, o sujeito começa a dar cria. Eu retiro um núcleo, eu retiro um adjunto, eu retiro outro adjunto. Quando dos alunos já me perguntaram, mas professor, mas esse artigo aí é sujeito ou é adjunto adnominal? É um adjunto adnominal junto no sintagma, no segmento do sujeito. Cada classe forma uma função sintática, exceto preposição, conjunção e interjeição, que não tem função sintática. Elas existem tão somente como classes gramaticais. Classes gramaticais. Certo, meus amigos? Certo? Então, e se eu partisse para outro caso? Vamos imaginar o seguinte, seria assim, um menino muito esperto, comprou um bolho. Muito bem. Um menino muito esperto comprou um bolho. Perspectiva morfológica. Morfossintática. Vamos fazer análise morfológica. Aquele um será artigo, será numeral. Confusão frequente, né? Comuníssima. Aí nós perguntamos, qual foi o menino? Qualquer um dentre todos os muito espertos. É qualquer um, então é artigo. O chamado artigo indefinido. Agora, se eu digo assim, o menino chegou faz 1 minuto, é qualquer minuto? Não, exatamente 60 segundos. O numeral é exato. Agora vejam, se eu estou lendo um texto e não sei definir se é numeral ou se é artigo, como é que vai ficar a interpretação? Qualquer um ou exatamente aquele? Cheguei faz 1 hora. Artigo numeral. Exatamente 60 minutos. Daqui a parede dá 1 metro. Artigo numeral. Exatamente 100 centímetros. 1 semana, 7 dias. Numeral. 1 século, 100 anos. Numeral. Agora, não é preciso assim, aí é o artigo. E a seta do 1 vai para onde? Para menino. Certo? Para menino. Mas e daí? Todo vocábulo determinado por um artigo será um substantivo. Sem dúvida. A seta de esperto irá para onde? Para menino.
Menino e menino esperto são a mesma coisa? Não. Então, o esperto modifica o substantivo menino. É o caso do adjetivo. Certo? E esse muito aqui, ele se liga a quê? A menino? A esperto? A comprou? A boi? Não, muito esperto. Modificou um adjetivo. Modificou um adjetivo. Todo mundo aí pensando, meus colegas queridos, pensando, modificou um adjetivo. Qual é a classe gramatical? Pensando. São dezenas de professores aí me ouvindo agora. Atenção, modificou um adjetivo é advérbio. Advérbio. Comprou. Verbo. Certo? Pronto. Verbo. Numeral ou artigo. Que boi ele comprou? Qualquer um dentre toda a boiada. Então é o artigo. Muito bem. Que determina o vocal do boi. Então, boi é substantivo. Substantivo. Eu vou insistir, eu vou ser repetitivo. Interpretar com competência significa ler com competência. Resolver questões com competência significa ler com competência. Ler, seja um texto, seja um enunciado lá da matemática, da história, seja lá o que for. Por isso, decidido, quem sabe português resolve qualquer problema. Por quê? Porque o maior entrave para aprender história, geografia, matemática, física, química, biologia, e aí, ó, esse mundão afora, é a deficiência da leitura. Quem lê bem, aprende. Não decora, entende. Porque a diferença de aprender e apreender está justamente nessa questão. A escola, com o devido respeito. E sem culpa de professores. Ó, professores, vocês sabem bem como eu os trato. Professor ensina o que sabe. Sabe o que lhe foi ensinado. Então, não adianta nós ficarmos aí jogando lodo na cabeça de não sei quem. Não. O sistema de ensino está totalmente equivocado. A escola, pelo sistema, está obrigando os alunos a decorarem a matéria. Até porque, na nossa matéria, não há uma sequência lógica, como eu já pude mostrar aí. Nós temos conteúdos do final do ensino médio sendo trabalhado no 6º, no 7º, no 8º, no 9º ano. Mas e os pré-requisitos? Eu fico pensando, sujeito oculto e indeterminado. Mas como é que eu vou entender um sujeito indeterminado se eu não souber bem a regência verbal? Como é que eu vou entender um sujeito com a partícula C acompanhado de um verbo transitivo indireto, que daí o sujeito será indeterminado? Se eu não sei o que é um verbo transitivo direto, um verbo transitivo indireto. Mas e por que eu dei aquela escadinha no segundo encontro? A minha intenção, a minha alma dizia assim, os meus colegas com certeza entenderão. Eu quero com isso dizer isto. Hein? Eu quero com isso, eu já disse, dizer isso, que eu vou dizer aí. Tá? Não esqueçam dos pré-requisitos. Não esqueçam dos pré-requisitos.
Se eu vou explicar o sujeito, primeiro o meu aluno, para entender, terá que saber o que é um substantivo e um pronome. Aí ele vai saber que somente o substantivo, somente o pronome é que poderão funcionar como sujeito e vai entender o sujeito. Se ele decora, ele aprende. E se salta na prova. Se ele entende, se ele compreende, aí ele apreende o conteúdo e não esquece nunca mais. É o que aconteceu, mérito para os professores de matemática, que martelaram nas 4 operações. Nós aprendemos somar, subtrair, multiplicar e dividir, e nunca mais esquecemos. Por quê? Porque os nossos professores nos fizeram entender esse conteúdo, não simplesmente decorar. E por isso que nós aplicamos, e vamos aplicar durante a vida toda. Olha, André, eu já sou um septuagenário. E eu aplico as 4 operações da matemática como se eu fosse ainda uma criança, na minha época, curso primário. Sabe por quê? Porque eu entendi, porque eu aprendi e aprendi. Muito bem. Morfossintaxe. Morfossintaxe. Cada classe gerando uma função. Cada classe gerando uma função. No caso, é artigo, e sendo artigo, será adjunto adnominal sempre. É uma função sintática. Aí eu faço a perguntinha. Quem é que comprou um boi? Menino. Por quê? Só o substantivo que pode ser sujeito. Bem claro isso aí. Olha, queridos alunos, um examinador bem conservador, ele vai dizer que vai cobrar que o sujeito é um menino. Outros, mais conservadores ainda, vão cobrar que o sujeito é um menino muito esperto. E se o examinador for justo, estiver atualizado, ele vai dizer que o sujeito é menino. É como dizer que eu gosto de vinho. De vinho é objeto indireto. Não, quem gosta de alguma coisa. A preposição não tem função sintática. Ela é um marcador. Eu comprei vinho. Objeto direto. A ligação é direta. Eu gosto de vinho. Quem gosta de alguma coisa. Qual alguma coisa? Vinho. Os dois complementos são iguais. Porque a preposição não tem função sintática. Agora, na hora da prova, normalmente nós sublinhamos de vinho. Sabe para quê? Para ajudar os candidatos. Vamos prevenir os nossos alunos entendendo isso aqui. Vamos para o adjetivo esperto. Agora vem a questão. Está junto ou está separado do substantivo? Está junto ou está separado do substantivo? Se estiver junto, será junto do adnominal. Se estiver separado, será predicativo. Todo mundo pensando. Nossa, e agora como é que vai ficar isso aí? Bem legal. Está junto, sabe por quê? Porque está no mesmo sintagma, no mesmo segmento.
Falar em sintagma é fundamental. Primeiro, para facilitarmos o raciocínio dos nossos alunos. Afinal, o sujeito é menino ou é um menino? Mas, afinal, o sujeito é um menino esperto ou é só menino? O sintagma, o segmento onde está o sujeito é um menino muito esperto. O segmento, o sintagma. Eu lembro de um fato. O meu filho, hoje já com 45 anos, 46, era pequeno e chegou em casa um dia e disse assim: pai, na frase, o menino querido foi à escola. Uma coisa assim. Qual é o sujeito? Olha, depende como tu estivesse na escola. O que a escola, a professora ensinou lá? Não, ela disse que é um menino querido. Mas depois começou a tirar lá de dentro umas coisas lá junto, não sei o quê. Mas qual é o sujeito? É a arte de enlouquecer cérebros juvenis. Não. Separa em dois segmentos, em dois sintagmas. Um segmento onde está o sujeito, outro segmento onde está o verbo. E depois vai lembrando que cada classe gramatical forma uma função sintática. Adjunto adnominal. Por quê? Porque está junto. Junto não é ao lado. Junto significa no mesmo sintagma, no mesmo segmento. Então, adjunto adnominal. E o muito? Terá que função sintática? Sempre, sempre, sempre. Todo verbo será adjunto adverbial. Só haverá adjunto adverbial se houver um advérbio. Se houver uma locução adverbial, adjunto adverbial. Se houver uma locução adverbial com um verbo dentro, oração subordinada adverbial. Se o verbo estiver no gerúndio, no particípio, no infinitivo, oração subordinada adverbial ou adjetiva ou substantiva, reduzida de gerúndio, de particípio, é tudo a mesma coisa. Mas o nascedor está onde? Está nas classes gramaticais. Certo? E daí? O verbo aqui, que vai caracterizar o predicado. Se houver um predicativo, será predicado o verbo nominal. Porque o verbo é transitivo direto. Se não houver predicativo, predicado verbal. A palavra mais importante daí será o verbo. Se houver um predicativo e o verbo for de ligação, predicado nominal. Isso sabe fácil, não? Não há predicativo. Predicado verbal. Há predicativo e o verbo é de ligação. Predicado nominal. Há predicativo e o verbo não é de ligação. Predicado verbo nominal. Agora, como é que eu vou ensinar para uma criança predicado verbal, nominal e verbo nominal, se ela não sabe o que é um verbo intransitivo, transitivo direto, indireto, direto, indireto ou de ligação, meu Deus do céu? Nossa, nós, os professores de português, sofremos. Não, isso, colegas, nós sofremos. Porque daí temos que dar no sexto, no sétimo, no oitavo ano, aí, predicado verbal, nominal e verbo nominal. Mas, meu Deus, mas os nossos alunos sabem o que é verbo intransitivo, transitivo, direto, indireto, direto, indireto, e de ligação, não sabem nada. Isso é conteúdo do ensino médio. Mas, enfim, o artigo adjunto nominal já falamos.
E daí, sobrou um substantivo. Nós temos que ver o quê? O sujeito está praticando, está sofrendo ação. Quem compra alguma coisa. Comprou, está praticando. Vê a regência do verbo. Quem compra alguma coisa. Verbo transitivo direto. Fala alguma coisa. Põe objeto direto. Apareceu o predicativo? Não. Predicado verbal e análise sintática está pronta. A partir da análise morfológica. Certo, meus amigos? 2 minutos. Eu vou tomar um copo d'água e já continuamos. Professor Ironi, vai ter que ativar o som, Adriano tem que ativar o seu som novamente. Adriano, por favor, ative o som. Já tomei um copo d'água, já servi um copo d'água aqui para a Adriana, a minha assessora tecnológica. A minha assessora tecnológica. Porque se fosse por mim, Rui, os colegas aí queridos não estariam tendo essa aula, porque mal e mal eu me ajeito aqui na frente. Estou por conta. Estou por conta. Pois bem, então vamos lá. Retomando. Nós tivemos um encontro presencial e trabalhamos com interpretação de texto. Todos devem lembrar, o texto que nós utilizamos lá foi Os Três Amigos. Foi uma surpresa, porque de repente saiu daquelas poucas linhas tanta coisa, né? E encerramos aí com uma recomendação. Levem isso para as salas de aula. Trabalhem leitura, interpretação e compreensão de textos nesta perspectiva. Porque é assim que os textos são cobrados em provas. Aliás, eu dei, na maioria das turmas, o exemplo da redação. Por que nós cobramos um texto escrito pelo aluno? Para ver se ele sabe realmente escrever como primeiro objetivo, não. Nós cobramos um texto escrito, uma redação,
para ver se ele sabe ler. Porque quem escreve texto reproduz ideias. O novo texto terá de sair com o mesmo tema, mesmo assunto, a mesma ideia principal. E as mesmas ideias secundárias. Nesta semana, semana passada, eu estive zerando uma série de redações aqui na minha escola. Eu dei uma proposta que tratava da importância das provas do Enem. Veja bem. Alunos que estão se preparando ao Enem ou ao vestibular. E aí vieram textos assim fantásticos, com conhecimentos bem recheados, estruturados exemplarmente, com introdução, desenvolvimento, conclusão, introdução com tema, tese, justificativa, tudo como deve ser. Um bom domínio cultural, desenvolvimento, justificando a tese, conclusão, retomando o tema brevemente, apresentando uma proposta de intervenção. Zero. Por quê? Escreveram o que queriam escrever sobre o Enem. Pessoas que não sabem que a redação é um apelido. Na verdade, é uma questão discursiva. A apresentação da proposta é que diz sobre o que alguém deve escrever. Os textos de apoio falavam, primeiro, nas vantagens das provas do Enem para os estudantes. Gratuidade nas instituições públicas, financiamento estudantil, FIES, bolsa nas instituições particulares, inclusive a possibilidade de, por meio do Enem, cursar uma faculdade em Portugal. Esse era um dos aspectos dos textos motivadores. Outros textos falavam da importância do Enem como balizador para a elaboração de propostas para melhoria da educação. Sim, o Ministério da Educação usa o resultado do Enem para ver como está a região sul, como está a região sudeste, centro-oeste, norte e nordeste. E aí vem as políticas públicas voltadas à educação. Para quê? Para elevar o nível daquelas regiões que estão atrasadas educacionalmente. Então, tinha que abordar a importância das provas do Enem sob duas perspectivas. As vantagens que ela oferece para os estudantes e a importância delas para a estruturação de políticas públicas. Escreveram qualquer coisa sobre o Enem e daí eu tive que ir zerando texto. Essa é a importância da interpretação, da leitura competente, que tecnicamente se chama competência leitora. Competência leitora. É mais importante saber ler do que saber escrever. Tanto que há profissionais que não escrevem nada na vida, mas têm que estudar a vida toda. Como? Lendo, lendo e lendo. E, nesta ocasião, no nosso primeiro encontro, eu, na minha alma, talvez eu não tenha posto explicitamente para fora, mas na minha alma estava o seguinte: que bom! Eu estou mostrando aqui para os meus colegas e eles sairão daqui, levarão tudo isso para a escola. Por quê? Porque ali na frente existem SAEB, SAERJ,
Existem provas que terão que ser resolvidas desta maneira. Na segunda, retomando aquele problema das classes gramaticais. Classes gramaticais. Ora, se eu jogar no quadro, isto é, fora do contexto, se eu jogar aí no quadro, fora do contexto, a palavra cantar, ela vai me levar, evidentemente, à ideia do verbo. Mas fora do contexto. Se eu puser aqui um artigo, o cantar, vai mudar de figura. Por quê? Porque todo vocábulo determinado por um artigo determinado será um substantivo. Acreditando-se, inclusive, a vir a ser o sujeito de uma oração. O contexto é que me diz qual a classe gramatical. O cantar emocionou o ídolo. Um fã cantou lá e o ídolo ficou emocionado. Qual o sujeito da oração? Cantar. Ah, mas verbo não pode ser sujeito. Mas não é verbo. Pode ser verbo. Nesse contexto aqui, é substantivo. Ou então, cantar é viver. Puxa vida! Quantos verbos? Um verbo. Cantar nessa perspectiva é cantar? Vamos pensar um pouquinho de filosofia. Cantar nessa perspectiva é cantar? Não. É viver. Está escrito aqui. Então, o modificador é o adjetivo. O modificado é o substantivo e o verbo de ligação aqui no meio, ligando o predicativo ao sujeito. Nada é nada fora do contexto. Eu procurei explicar essas coisas também, talvez não falando de modo explícito, mas pensando, puxa vida, os meus colegas levarão esses conhecimentos para a sala de aula e insistirão com seus alunos. As provas estão se aproximando. E é nessa perspectiva que nós teremos que resolvê-las. Aí nós vamos conseguir ler com competência e resolver as sinônimos, a antonímia, os antônimos, a paronímia, os vocábulos semelhantes, a homonímia, os vocábulos iguais, porém com sentidos diversos. Nós vamos conseguir captar as ideias essenciais e as ideias secundárias de um texto. Amanhã, no trabalho, pela manhã, no nono ano, eu vou bater e bater e bater nessa tecla, mostrando para os alunos, por meio de textos, que tudo é relativo. A leitura tem que ser competente para que o resultado na prova
Logo aí, hein? Entre 20 e 31 de outubro. Nós já passamos a metade de setembro. E as provas vêm aí. Então, colegas, a partir de agora, para fazer justiça aos municípios que estão investindo nesse treinamento, provas, provas, provas. Assim se resolve essa questão. Assim se resolve aquela. O conteúdo em função das provas. Com competência. Eu não sei também se está bem clara a função da Educom com esse projeto. Claro que não é só ensinar a resolver provas. É levar, quer o Carlos Inácio com a matemática, quer eu com o português. A intenção é levar técnicas novas, maneiras novas de ensinar, inclusive coisas velhas. A perspectiva morfossintática. Puxa vida, eu já trabalho há mais de 50 anos nessa perspectiva. Mas eu vejo que há uma resistência. Não, nós temos que nos abrir para o novo. Por quê? Porque as provas também evoluíram. Há 40 anos, segundo o Rodeio Bonito me informou, quando eu elaborei uma prova para um concurso público municipal, lá naquele município, qual era a nossa preocupação? Elaborar questões bem simplesinhas, frases bem curtinhas, revíamos as questões para ver se elas não eram difíceis demais. Por quê? Porque senão sobravam vagas no serviço público. A cabeça do ser humano era uma rocha. Com o tempo, o ser humano evoluiu. A concorrência se intensificou. E as provas mudaram totalmente. Hoje, as provas calcadas em textos não querem mais cobrar a decoreba. A escola não pode mais continuar robotizando pessoas. Robôs já temos de sobra. Nós precisamos de seres humanos pensantes. Com a inclusão dos textos, com a gramática contextualizada, jogada no texto, retirada do texto, nós conseguimos premiar aqueles alunos, aqueles estudantes, aquelas pessoas em geral, que têm presença de espírito, que têm raciocínio rápido, capacidade de reflexão, que é disso que o mundo precisa. Então, queridos colegas, nessa reta final desse nosso encontro, talvez para vocês não signifique muito, para mim, muito, porque, repito, é o primeiro trabalho que eu faço na vida com esse tipo de apresentação. Sou emocionado, emocionado. Emocionado também por lembrar de vocês, o pessoal ali de Palmeira das Missões, de Constantina, Rodeio Bonito, Ametista, nosso Caibaté, caibatense, sabe? Que saudade de vocês. Eu vou voltar a todas essas cidades ainda, antes das provas, para dar mais um abraço pessoalmente carinhoso em cada um de vocês. Mas, na reta final desse nosso encontro online, vamos agora focar. Vamos focar. Vamos transformar a teoria, como está no material,
em resultados práticos, em desempenho na prova. Vamos devolver aos municípios o investimento que eles fizeram aderindo a esse projeto. Vamos garantir um desempenho bom para para os municípios receberem mais do Estado, mais da União, e poderem investir ainda mais em educação. Afinal, a educação salvará o mundo. Ou não. Eu já terminei a minha apresentação na escola e tal, lembrando ao seu rapaz. E por que eu não terminaria hoje de novo, dizendo assim, depois dessa aula, sabe? Depois desse encontro, ainda que virtual, com certeza, porei minha cabeça no travesseiro e pensarei de novo. Já não serei tão só, nem irás tu tão sozinho. Há de ficar comigo uma saudade tua, e has de levar contigo uma saudade minha. Muito obrigado, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Obrigado, professor. Obrigado. Pessoal, não esqueçam da segunda parte da lista de presentes, tá bem? Obrigado pela presença de todos vocês. De câmbio caia. Essa redução da